Olá, boa tarde. Alô, Alexandre, bem-vindo. Vamos para mais uma live, então, né? Dessa vez a nossa convidada vai ser a Luísa Conze, a arquiteta Luísa Conze, com quem nós tivemos assim a oportunidade nesses últimos anos, né, de compartilhar um trabalho que inclusive recebeu o prêmio, né? E, enfim, né, participando nesse tempo que nós convivemos, né, deu para perceber o interesse e a inovação desse projeto, né? Então, hoje nós queremos compartilhar, né, isso com vocês, os nossos seguidores, né? E vamos aguardar um pouquinho que a Luísa entre aqui, né, para que a gente possa, então, dar o início. Olá, Thaís. Aqui, Hype Studio, então, nos convidar. Alô, vocês estão me ouvindo bem aí, ou só testando? Alô, tá me ouvindo, Luísa? Olá, João, sim, tudo bem? Sim, ótimo. Tudo bem, né? Então, eu vinha falando com o pessoal aqui, né, a respeito desse tempo, né? Claro, agora, basicamente o lançamento, nós tivemos muita história para trás, né? E o quanto foi desafiador esse processo para nós também, da Ecotelhados, e para vocês. Mas hoje, especialmente, a gente gostaria de saber mais a teu respeito, né? Uhum. Criadora desse projeto, né? Agora realizado, que tu falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Então, para nós e a respeito também do que te motivou, né? Um pouquinho desse trabalho que nós vamos falar. Né? Então, com a Legal, palavra. obrigada. Se ficar ruim a conexão, qualquer coisa vocês me avisem que eu tô de mudança aqui, então minha internet ainda está um pouco instável. Mas eu queria agradecer o convite, para mim é muito especial conversar com vocês. Vocês são uma empresa que eu admiro, assim, desde os tempos de faculdade, né? Justamente por essa veia de tentar trazer a natureza de uma forma tecnológica e bem pensada, né, para os projetos. Vocês são uma grande mão na roda, assim, para os arquitetos. A gente gosta muito, em geral, dos produtos de vocês. E vocês, de fato, são grandes parceiros, né? A gente está, acho que desde 2016, né, conversando sobre o Praça 4, então realmente foi uma construção conjunta, né, para chegar Essa é numa a solução. característica do nosso setor de trabalho, né? As coisas demoram bastante, lá não é toma lá da cá, dá bastante tempo para sedimentar e para pensar. Né? Muita coisa aconteceu. Sim, sim, nós conseguimos chegar num resultado muito bacana.
Então, falando um pouco sobre mim, eu sou arquiteta, né? Sou formada pela URGS, me formei em 2011. Também tenho MBA em negócios imobiliários. Comecei a me interessar por essa área de negócios imobiliários e acabei indo para a área da incorporação também. Então, eu sou sócia da Hype desde a minha formatura. Eu entrei no escritório de arquitetura ainda enquanto estudante. E depois, em 2016, que eu cofundei, junto com os demais sócios, a Lugares com Alma, que é uma incorporadora que é como que uma ramificação da Hype, né? Ela surgiu com essa intenção de construir nossos próprios projetos em uma escala menor do que normalmente os projetos da Hype trabalham, né? A gente, como Hype Studio, a gente trabalha para grandes incorporadoras, agora cada vez mais para o mercado corporativo, institucional também, é uma área que a gente está se direcionando bastante. Então, a Lugares com Alma tem essa ideia de fazer esses pequenos projetos com muita qualidade, né? Com muita boa arquitetura, que a gente realmente tentar dar o nosso máximo do traço do arquiteto, da qualidade no detalhe. E outros dois pontos também que a gente traz muito na Lugares com Alma é essa questão da conexão urbana, que o Praça 4 tem essa relação, busca ter essa relação amigável com a cidade, né? Ter um térreo mais aberto, mais vivo. E também a questão da comunidade, para a gente é um ponto que é muito interessante. Assim, a gente busca fazer projetos para os nossos empreendimentos que conectem as pessoas. Né? Então, que as pessoas possam se encontrar, enfim, que vá um pouco além daquela área condominial padrão, né, dos empreendimentos, que sejam realmente áreas de convívio, de encontro, para que se crie esse senso de vizinhança. Então, hoje eu me divido entre Hype e Lugares com Alma, né? Na Hype eu tenho um papel mais gerencial, assim, mais de gestão de projetos. Agora, nesse momento, eu me envolvo um pouco menos em projetos, exceto nos projetos da Lugares com Alma. E a outra metade do meu tempo, então, essa frente da incorporadora. Aham. Essa característica, né, uma coisa que me chamou a atenção, né, desse co-housing, né, que é o que caracteriza também, de certa forma, né, o projeto, né, e uma mudança, uma inovação. A gente sentiu, mesmo o espaço de vocês, onde vocês trabalham, mesmo na Hype, né, ele é muito inspirador e convidativo, né? A gente percebe muita coisa onde nós mesmos nos integramos, né? Eu lembro assim desde a primeira vez, digo, não, mas quando eu entrei no local, digo, não, mas isso aqui é referência sobre design biofílico, Eu lembro. muito do que a gente... Então já houve assim muita sinergia desde o início, né? E a respeito, né, e Lugares com Alma também, né, é uma coisa que inspira, né? Eu gostaria de morar num lugar com alma, né? E engraçado que os nomes dizem bastante, né? Pelo menos a intenção daquilo que a gente pretende, né? Eu acho que foi muito feliz isso aí, né? Porque olhando assim para o passado, para o constituído, as coisas parecem ser assim, de igual alguma coisa grande ou enfim, mas esse nome específico, né? Lugares com alma, né? Eu achei muito interessante, né? E eu acho que ele fala bastante sobre o Praça 4, né? Não sei se tu gostaria de falar um pouco mais especificamente nesse desafio, né? Em quem tu pensou, né? Também no meio da execução disso, a inspiração, de onde veio, né? Eu posso notar assim, que muita referência hoje, de conversando nesse ambiente, nós temos muitas pessoas interagindo, vamos dizer, que são dessa área de construção de arquitetura, né? E, enfim, eu vejo que isso já é uma referência, né? Já começa a fazer alguma... Né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais especificamente desse projeto. Uhum. Bom, tu comentaste ali da questão da Lugares com Alma e até Lugares com Alma é o nome da empresa, da incorporadora, e Arquitetura com Alma é a frase que a gente usa como hype, né, como nosso posicionamento. É uma coisa que às vezes é um pouco difícil de explicar, porque o que é ter alma, né? É uma coisa muito particular de cada um, assim. Mas é muito no sentido de ser aquela arquitetura que nutra os sentidos das pessoas, que evoque emoções, né? Que a pessoa tenha sensações positivas.
né? Que ela se sinta bem, que sinta que está sendo uma experiência estar naquele lugar. E, e cada projeto, tanto na Hype como na incorporadora, a gente busca trazer essa alma de alguma forma. E no Praça 4, eu realmente acredito que a alma do projeto seja essas 4 praças que a gente criou. E elas foram criadas com o intuito de criar uma experiência de chegar e sair de casa. Então, não ter aquele chegar e sair de casa convencional, que normalmente tu chega numa portaria gradeada, tu passa, né, entra num elevador, sobe até teu andar, passa num corredor escuro, não encontra ninguém no caminho, né? Tu mal sabe o nome dos teus vizinhos, porque não, a arquitetura não te dá, às vezes, essa oportunidade. E tu entra no teu apartamento e essa é a tua experiência, né? Então, a nossa intenção era chegar num edifício que tu pudesse subir por escadas abertas, que tu passasse por praças, né, cheias de verde, né, com essa vegetação exuberante, que tivesse junto a essas praças áreas condominiais, que são... A gente tem um salão de festas, mas a gente diz que é uma sala de estar, na verdade, porque é uma grande sala de estar que vai estar sempre aberta para as pessoas interagirem, se conhecerem. Tem um espaço de trabalho, um coworking, uma lavanderia. Então, a ideia é fazer esse percurso até o apartamento ser cheio de inputs, né, por os sentidos. Então, tanto de vegetação como de encontro de pessoas. Então, acho que esse foi o grande gesto, assim, fazer uma extensão dessa vida que existe na cidade para dentro do prédio, né? De tu conseguir ter mais interações dentro do edifício. E ter mais luz, ter mais sol, né? Que essas praças possibilitam isso. Eu percebo, assim, que alguma coisa mudou, né? Desde o tempo em que eu era jovem, né, e estava buscando um lugar para morar, né, ao que é proposto hoje, né? Quer dizer, o inconsciente coletivo, a forma que as pessoas são, os anseios mudaram, né? Então, acho que, eu não sei se vocês levaram isso em consideração, já foi uma coisa proposital, vocês já perceberam que havia essa mudança na sociedade, tipo assim, o número de filhos que a pessoa pretende ter, o estilo de vida, né? Muitos optam já para viver mais independente, né? Eu acho que tem muita característica disso nesse tempo, né? E o que eu percebi é que até então, a surpresa, quando a gente entrou em contato com esse teu projeto no início, né, foi que, bom, parece que agora, então, aquilo estava entrando, mas uma coisa que já vinha forçada. E que eu acredito que daqui para diante seja uma tendência, né? E pessoas receberam, ou como é que vocês imaginaram, né, no momento da criação, assim, de como essa ideia pudesse ser recebida, porque são coisas novas, né? De como as pessoas iriam reagir frente a alguma coisa assim, que medos, que anseios, o que preocupou, né? São perguntas assim pertinentes, porque a gente tem muita gente que interessa nisso, até arquitetos, pessoas que são do ramo, né, que muitas vezes se deparam com uma inovação, alguma coisa assim, e dão para trás, digo, não, isso não vai ser aceito. Acho que isso também, isso participou do projeto de vocês, vocês sentiram esses receios, como é que lidaram com essa... Sim. Eu acho que tem 2 pontos, assim, tem a parte da arquitetura em si, tem a parte do produto, enfim, que seria esses apartamentos super compactos, né, para solteiros ou no máximo casais, que é o público do edifício, né. Então, do ponto de vista de arquitetura, por ele ser um edifício muito diferente, as pessoas tinham muita dificuldade de visualizar, então a gente quis fazer maquete, fazer imagens o mais realistas possível, porque, e mesmo assim, às vezes as pessoas, tá, mas como é que isso vai ser colocado em prática, né? Como é que isso vai se tornar realidade? As pessoas que não eram do meio da arquitetura ficavam muito impressionadas, assim, por ser realmente uma forma diferente do que a gente vê na cidade. Claro que agora essa fase já passou, porque está lá materializado, então agora fica mais tranquilo, né, das pessoas tangibilizarem aquele conceito das praças e daqueles vazios, né, aquelas áreas de convivência. Mas do ponto de vista do espaço em si, né, desses apartamentos compactos, realmente é algo que surgiu nos últimos anos, né, quando a gente pensou nisso, foi 2016, em Porto Alegre praticamente não existia isso como assim, produtos novos, né? Existiam os JKs, que sempre existiram na Cidade Baixa, mas para novos empreendimentos não era algo muito comum, era algo que estava
já acontecendo bastante em São Paulo. Agora, né, nesse momento, depois de 4 anos, tem diversos edifícios lançados, né? Grandes incorporadores fizeram grandes empreendimentos com essa tipologia. E a gente percebe que é um público realmente que não estava sendo atendido, né? Que é o público que muitas vezes fica mais tempo fora de casa do que dentro de casa, né? Que passa o dia fora trabalhando. Agora com a pandemia esse cenário mudou um pouco, né? Mudou bastante, na verdade. Mas pessoas que estão sempre em trânsito, que estão sempre viajando e que têm a casa como um ponto de chegada e partida, mas que não é, né? Que estão mais fora de casa do que dentro de casa. Então foi pensando nesse estilo de vida contemporâneo que a gente pensou num estilo de vida contemporâneo e minimalista, né? Das pessoas que querem realmente otimizar os seus recursos. Então, morar num espaço pequeno, mas que seja funcional. Então, a gente pensou num projeto de mobiliário que um mesmo ambiente se transforma em diversos outros ambientes, né? Um mesmo espaço de 30 metros quadrados vira uma suíte espaçosa, ou vira uma sala de estar, uma sala de TV espaçosa, ou uma sala de jantar. Então, a gente vai puxando os móveis e esse ambiente vai se transformando. Então, é uma forma que a gente pensa de otimizar recursos, né? Porque muitas vezes as pessoas têm grandes espaços, grandes apartamentos e muitos cômodos subutilizados. Então, eu acho que isso também está muito vinculado à sustentabilidade, né? De certa forma, otimizar os recursos, e espaço é um recurso muito importante. Claro que isso não se aplica a todos os perfis, é um perfil específico, né? Da pessoa, às vezes, que está num momento de vida de transição, que está construindo carreira, então que realmente não tem família, então não tem necessidade de um espaço muito amplo. Foi para esse público que a gente pensou esse projeto. E o projeto recebeu, então, uma premiação, né, a respeito do 7º Prêmio Saint-Gobain, né? Isso. O prêmio da Saint-Gobain de sustentabilidade, a gente se inscreveu e ficamos entre os 3 projetos selecionados da modalidade, né, que acho que é residencial multifamiliar. E agora, dia 23 de setembro, vai ter um evento online que eles vão divulgar a ordem classificatória, efetivamente desses 3, né, qual é a ordem classificatória e o projeto vencedor de todas as modalidades, de todas as categorias. É uma vitória estar entre os 3, né? Com certeza. Com certeza, a gente ficou bem feliz. E nós da Ecotelhado também de ter participado, né? Já em outras edições do prêmio nós tivemos, né, participações também em algumas coisas assim. Isso para nós é muito bom, né? Assim, recompensa mesmo por dentro, né? Porque tudo é envolvimento, é pensamento, né, de o que pode. Nós, no caso da Ecotelhado, nos preocupamos com a questão da funcionabilidade daquilo, né? Eu, como engenheiro agrônomo, essas plantas vão sobreviver, vai estar de acordo, a questão da manutenção, como é que vai estar contemplada, são aspectos bem práticos que a gente olha nisso aí, né? E quando uma coisa é reconhecida e dá certo, para nós também é muito interessante, né? E a respeito, assim, dentro dessa... que eu gostaria dessa tendência, né, um esboço hoje, né, dentro do co-housing, vocês teriam outras ideias também de pensamento, de lançamentos ou de projetos dentro dessa linha? Como é que vocês sentiram, assim, digo isso, vai rodar, vai caminhar, vai animou no sentido de colocar, né? Como é que vocês veem essa diferencial, assim, dentro de Porto Alegre, dentro da nossa cidade, né, e outros lugares, né? Sim. Eu acho o conceito muito interessante. Acho que a forma mais pura do conceito de co-housing seria realmente as pessoas se conhecerem, se reunirem antes, por afinidades, por interesses, pensarem em um empreendimento, né, voltados para aquele perfil. Isso eu acho que realmente é o futuro, né? A gente, no momento, ainda não tem nenhum projeto nesse sentido, mas eu, particularmente,
gostaria de muito assim de ir por essa linha, que eu acredito que cada vez mais as pessoas querem se reunir com as suas tribos, né? Aham, Morar com pessoas que elas admirem, que tenham interesses em comum. Normalmente tem muitos casos de co-housing pelo mundo que não necessariamente têm estratégias de sustentabilidade, mas normalmente aham, eles têm, justamente porque as pessoas em conjunto conseguem fazer investimentos em tecnologias mais, muitas vezes que são mais caras, né? Que dão um retorno a longo prazo. Então, eu acredito que esse seja o futuro, né? Fazer algo mais sob medida para um público específico que se reúna por características em comum, né? Eu enxergaria o co-housing mais nessa linha. Até o Praça 4 eu diria que talvez iria mais para a linha do co-living, né? De aham. compartilhar espaços numa área urbana. E... Uhum. Porque na verdade seria mais co-housing do ponto de vista de que cada unidade é independente, né? O co-living normalmente compartilha mais as áreas comuns, como às vezes até sanitários, cozinha, Aham. mas os dois conceitos são muito interessantes, assim, e tangenciam o projeto, né, do Praça 4. É. E eu acho que cada vez mais, né, as pessoas optando por estar sozinhas, ou enfim, não optando, mas é a consequência, né, de escolhas que se fazem, né, quando colocam uma geração inteira de pessoas, né, digo, olha, que é um filho único, né, e a família se começa a ficar restrita, né? Então, uma coisa que para mim é até difícil de imaginar, que eu venho de uma família de cinco, todos os meus primos tinham famílias de cinco, de sete, de 10, de 11. Tá? Então, fica difícil de imaginar de como é que isso, né? As festinhas infantis de aniversário sempre eram muito badaladas, né? Sempre 20, 30, 40 crianças, né? Hoje se faz uma festa infantil, então isso é a característica, né? Que as pessoas têm que olhar, né? Então, vai começar a ver mais a necessidade de pessoas que não são necessariamente de uma família sanguínea, né? De conviver, né? Porque é uma necessidade humana Sim, de conviver, exato. né? E a Eu gente acredito muito nisso. estuda e olha uma tendência que nos interessa bastante, né? Em função disso, nós acreditamos que a agricultura urbana, né? É uma coisa que a gente estudou bastante, tem bastante produtos assim dentro da linha, ainda não tem uma demanda muito grande, mas que nós acreditamos que vai, né? A agricultura urbana ela tem que ser distanciada, ela não é uma coisa econômica, não, isso aqui vai dar dinheiro, né, como a gente é acostumado, a agricultura Uhum. convencional, mas ela tem uma função social de amálgama entre as pessoas. Quer dizer, produzir uma parte do seu alimento em conjunto, né, ele Uhum. passa a ser um elo entre as pessoas. Né? Então, ela, Sim. essa função social, ou seja, num condomínio, nós já tivemos experiência com condomínios, né, e onde um grupo, são condomínios até grandes, né, mas tem uma horta, né, comunitária, e algumas pessoas, naturalmente, são as que mais se envolvem com aquilo, né? Mas aquilo é uma alavanca, né? De motivo, né, para se estar junto, né? Que é o que às vezes falta. Digo, não, mas a pessoa está na frente da televisão, do computador, né, e não tem alguma coisa que provoque, né? Sim. Aquele contato, né? E eu acho que isso vem desde tempos ancestrais, é atávico, né? O produzir o alimento junto de uma forma cooperativa, né? Então, eu acho que é uma contribuição, né? Nesse sentido, né? Para todos também que estão projetando, eu acredito que vai ser uma tendência mesmo, uma coisa que vai decolar, né? Dentro dessa questão de biofilia ou de produtos, agora uma pergunta, né? E de no que tu acha, assim, vamos dizer que nós interessamos especialmente nisso, né? E que tipo de desafio, que tipo de coisa, como trazer uma
planta, de flora, de fauna para dentro de um projeto. Tu teria alguma coisa assim, alguma pergunta, alguma coisa que nós pudéssemos desenvolver a partir daí, alguma ideia? Né? O que tu nos sugere assim para como ecotelhado? Não? Nosso interesse sempre é desenvolver, né? Sim. Que planta, animal, água, enfim, que elementos naturais aí, como, né? Alguma ideia que pudéssemos desenvolver. Nos próximos projetos, assim, dos itens da biofilia que eu acho que fizeram falta no Praça 4 é mais a questão da água, né? Que é uma coisa que eu gostaria muito de incluir nos próximos projetos, porque é uma coisa que justamente traz uma conexão muito forte, assim, com a natureza. É uma coisa que faz muito bem. E acho que mais soluções nesse sentido seria interessante, assim, de trazer água para o projeto de uma forma segura, porque sempre dá um certo receio, né? A água é uma coisa que os arquitetos, em geral, têm medo, né? Pelos riscos que envolvem, né, nas estruturas. Mas acho que é um dos pontos interessantes. E a questão de materiais, até uma área que eu estou investigando bastante, assim, estou pesquisando possíveis fornecedores. Eu sinto que tem muita falta ainda de materiais mais naturais no mercado, que sejam mais acessíveis para soluções básicas, às vezes como uma alvenaria, sabe? Fazer uma alvenaria mais natural, que seja um processo de fabricação mais transparente, com menos impacto ambiental. Então, acho que a área de materiais assim, tem bastante que daria para contribuir, né? Para o que a gente tem hoje disponível no mercado. Não sei se... Acho que hoje vocês estão focando mais em vegetação, né? Mais em sistemas para a natureza mesmo. Se chegam... Sim, o nosso, vamos dizer, a nossa visão utópica, né, é de ter uma casa completamente conjugada, né, com a natureza, uma casa vestida de natureza, né, o quanto mais próximo isso possa significar. Eu sei que, em termos assim teóricos, né, eu já vi arquitetos colocando, imaginando, né, uma casa que tu possa plantar e ela se desenvolve, como se fosse assim, claro, uma ideia bem utópica, né, mas enfim, que a parede pudesse, através da multiplicação das células, que é o que acontece numa planta, já tomar um determinado formato e ela própria seria, a casa seria a planta em si, né? Então esse é o nosso ideal. Uma coisa longe, está muito longe ainda da realidade. Mas Seria nós estamos interessante. esboçando já, né? Nós estamos lançando assim um sistema construtivo, né? Que ele aproveita o wood frame e aproveita também o steel frame, né? Como base, né? O wood frame é assim, uma coisa muito prática mesmo, no Brasil, no nosso país, onde a gente tem bastante abundância, né, desse material. É um material também considerado correto, né, do ponto de vista ecológico, assim, né? Mas pode ser usado tanto o wood frame como o steel frame, e externamente a isso nós colocamos um sistema construtivo que nós colocamos, que são placas, né? Não tem como dividir na tela agora, mas enfim, esses sistemas são duas placas de material plástico, de plástico reciclado, com uma trava, né? Então duas paralelas e uma trava no meio, e esse espaço interior desses módulos, né? Eles vêm um do lado do outro, quer dizer, ocupa muito pouco espaço, relativamente de baixo custo, se leva para a obra e lá ela pode ser preenchida, inclusive, com material local, de uma terra que estiver mais orgânica, né? E esse material que tem um peso, essa terra ela já vai fazer a proteção acústica, né? E se desenvolve externamente, ela desenvolve plantas, né, verdes, perenes, e por dentro, então, ela começa a ser entrelaçado com as raízes. Então, se a gente pode dizer que, literalmente, a planta seria feita de casa, a própria estrutura dela começa a compartilhar.
Então, nós já estamos fazendo algumas paredes com isso. O muro já fizemos, né, bastante obras com o muro. Aí o muro ele vai vegetação pelos dois lados. O lado é um muro que nós chamamos de boa vizinhança. E então, agora entra a casa. Né? Não necessariamente todas as paredes têm que ser com isso, quer dizer que ele vai conjugar fácil sistemas que já são bastante conhecidos, o steel frame já é, né? E só que tem aquilo, tem muita, às vezes, esses próprios sistemas têm um pouco de problema com relação à acústica, né? Esse não, ele vai ter esse interface externa mesmo, que vai segurar som, barulho, né? E o que a gente pretende é isso, que num condomínio, num espaço, que a maior parte do alcance visual da pessoa seria, vamos dizer, paredes verticais, enfim, mas que vão ser cobertas de verde. Então, a impressão da pessoa, do visitante, ao chegar, eu digo, não, isso aqui está realmente todo coberto com verde. Né? E trazer isso, com certeza, do espaço urbano. Quanto mais dentro do espaço urbano, mais diferença vai fazendo. E ele poderia servir como, por exemplo, uma forma para uma taipa, para preencher com terra, por exemplo. Ele sem é problema. inspirado na taipa, justamente. Né? Eu crescia, na verdade, né? Eu sou um pouquinho mais antigo, e no interior, vendo muitas casas, e de boa qualidade até, de muitos anos, centenários, né? Casa de adobe, né? de material de pau a pique, assim, com adobe, né? E, enfim, era bem possível, né? Aí, evidente, claro que tem essa parte exterior que fica descascando, aquilo não meio que cai, algumas dificuldades, eram as dificuldades. Com essa situação do plástico reciclado, então nós conseguimos fazer justamente essa capa, essa parte exterior, com alguma coisa que é sólida, é a prova de água, ela não vai passar umidade nenhuma, né? E esse fica sendo o revestimento externo. Ainda internamente, a casa ela pode ter o revestimento de gesso acartonado, ou de própria madeira, o que pretender. Né? Então, eu imagino até no meu pensamento, até canvas, né? Porque ela já estaria isolada. Né? Então, uma espécie de uma canvas também seria o ideal. Precisaria não necessariamente ser alguma coisa rígida, já porque ela teria a massa na parte externa. Mas são experiências, né? De ideias, de coisas que a gente pode ir lançando, né? E quem sabe compartilhar no projeto. Sim. E aí, mais alguma pergunta? Então, olha, eu não sei se tu gostaria de dizer mais alguma coisa, né? Eu sei que tem pessoas aqui, inclusive pessoas que são estudantes, né? E que adoram a tua ideia, pelo menos, né? E me falam muito, né? Do Isaac Onzen, da Hype, enfim, né? Eu não sei se tu teria alguma coisa assim que tu gostaria de completar mais, né? Sobre a tua participação, não foi dito. Thaís perguntou ali alguma curiosidade. Deixa eu pensar. Posso falar um pouco mais sobre as tecnologias, assim, Sim. tipo, o motivo pelo qual o projeto está sendo premiado lá no Saint-Gobain, né? Tem diversas tecnologias que a gente selecionou para tornar o projeto mais eficiente, então que ele fosse mais durável e consumisse o mínimo de recursos possíveis, né? O primeiro deles, claro, vou falar da parede verde, né? Que é a alma do projeto, então esses grandes planos verticais com vegetação, né, que utilizam o sistema de vocês, sistema Mamute, que são irrigados com água de chuva, né, que é coletado da cobertura do prédio, vai para uma cisterna e é bombeado, então, por essas paredes por gotejamento. Um sistema que a gente pensou em conjunto, né, fizemos algumas reuniões para que funcione bem, para que não consumisse tanta água, né, e que fosse eficiente e permitisse um mínimo de manutenção. A gente sempre conversou, né? É um sistema vivo, então é claro que alguma manutenção vai ter, porque as plantas vão estar sempre em adaptação, mas realmente, assim, agora faz 3 meses, acho que foi instalado as paredes, e
estão muito bem, assim. Eu tô achando até que elas estão crescendo com uma velocidade bem alta, tô ficando bem impressionada. Então, acho que estão se adaptando super bem. Outras tecnologias que a gente utilizou, acho que uma que é bem interessante é a fachada ventilada. É um sistema que a gente utilizou que se chama Equitone. São placas de alta resistência de fibrocimento, que está sendo importado da Espanha. Então, é um sistema que fica afastado da parede de alvenaria do edifício, permite uma ventilação interna. Então, no verão, protege muito a envoltória da incidência direta de calor. E entre essa placa externa e a alvenaria tem uma camada de lã de rocha, então que também melhora bastante a performance termoacústica do edifício. Isso a gente utilizou na fachada oeste e sul, né, que são as fachadas que têm apartamentos. Então, a fachada leste e norte são divisa, então ali a gente só fez alvenaria com reboco mesmo. E a gente optou por utilizar um sistema de drywall em todo o edifício, pela questão de facilidade para passar as instalações, para ter menos resíduo em obra, né, para ser realmente uma obra que fosse o mínimo possível artesanal, o máximo possível mais industrializada. A estrutura ainda é de concreto tradicional, mas o sistema de vedações ele é praticamente todo montado. Então, o drywall, se bem pensado, bem projetado, ele pode ter uma performance muito superior a uma parede de alvenaria, né? Então, as paredes divisórias entre apartamentos a gente fez com perfis duplos de 4,8 espaçados para que não passasse o som de um apartamento para o outro, né? E com chapas duplas de cada lado e lã de PET entre os apartamentos. Então, isso auxiliou bastante na parte de vedações verticais. E horizontais, a gente tem laje convencional de concreto, mas a gente utilizou um sistema de contrapiso flutuante, que tem uma manta, acho que é polietileno, material de 8 milímetros, que em todos os apartamentos ela foi colocada sobre a laje de concreto, ela sobe um pouquinho nos rodapés para fazer o isolamento com os demais contrapisos, né, tanto da circulação como com a estrutura da parede lateral. E por cima dessa manta, né, que cria como se fosse uma piscina de manta, como se fosse uma manta de impermeabilização, porém uma manta acústica, se coloca o contrapiso mais piso. Então, isso atenua bastante o ruído de um apartamento para o outro. Acho que a maioria das construtoras, incorporadoras entrega uma laje um pouco mais espessa de 12, 15 e piso, né? Não se utiliza mais nem contrapiso hoje em dia. Então, a gente buscou fazer esse sistema composto. E um cuidado bacana também que a gente teve com a acústica, que é uma questão de estratégia e não de tecnologia, uma coisa que a gente pensou desde o início, é que a gente fez todas as tubulações hidráulicas dos banheiros e cozinhas, são todas com saída horizontal, não tem furação vertical, né? Então, como os apartamentos são muito compactos, é mais importante ainda a questão da acústica, né? De tu te sentir realmente com privacidade naquele espaço, né? De ser o teu espaço, o teu refúgio, como qualquer moradia deveria ser. Então, a solução que a gente fez de saídas horizontais, por exemplo, nas bacias, isso impacta um custo, claro, porque as bacias com saída horizontal têm um custo mais elevado. Elas, em vez de furar para baixo e ficar aquela caixa no banheiro do apartamento de baixo, ela sai para trás, entra dentro de um shaft e vai direto para o subsolo, né, onde são distribuídas as tubulações de esgoto. Então, o vizinho de baixo não escuta a tua tubulação, né? Não tem esse problema acústico que tanto a furação gera, como a caixa em si, né? A caixa sifonada em si. Então, fazendo esses percursos todos horizontais, a gente conseguiu mitigar bastante os problemas acústicos, né? O ralo do chuveiro é a mesma coisa, é um ralo sifonado de sobrepor, que fica acima da laje com saída horizontal. Essa tubulação é direcionada para um shaft, né? Um vão onde essas tubulações descem e vão todas lá para a garagem sem passar por nenhum outro apartamento. Então, tem essa vedação. E que mais? Tem um sistema de pisos elevados também no edifício. Nas praças, onde tem as paredes verdes, na horizontal tem os pisos elevados. É um sistema plástico também, que eleva o piso de porcelanato do chão.
E aí permite que todo o edifício fique no mesmo nível, né? Esse é um dos motivos que a gente escolheu esse sistema. Então, tu entra no salão de festas e sai para uma praça, tu não tem degraus. Então, tem uma questão de acessibilidade importante em relação a isso, né? Também o fato de não ter desnível, de não ter poça, para que essas praças possam ser o máximo possível utilizadas. Então, é um piso que tem as juntas abertas, então a água da chuva passa por entre essas juntas e escoa sob o piso, né? E o ralo está todo escondido, então é um sistema que protege mais a manta de impermeabilização também e deixa o projeto mais acessível, mais bonito e mais durável, né? Porque normalmente os rejuntes é onde normalmente fica o preto, fica o mofo, que começa a dar problema, que tem que refazer, então a gente tentou evitar esses pontos mais sensíveis, assim, que normalmente dá manutenção, para que o prédio se mantivesse bonito ao longo do tempo, né? Gerasse o mínimo de manutenção possível. Acho que, em resumo, é esses os pontos principais, assim. Mas acho que também a iluminação é algo importante. Os apartamentos, mesmo sendo compactos, eles têm praticamente toda a face voltada para o oeste, né, que é a principal orientação, é vidro. Então, são grandes portas que vão de cima a baixo, com sacada, né, uma sacada que não pode ser fechada, está lá na convenção de condomínio, porque também faz a compartimentação do fogo. Então, isso também é um ponto importante do prédio, de ter essa conexão sempre com o exterior, né? Não ser um edifício que seja voltado para dentro. É um edifício que se comunique com a área externa, com a cidade, e que seja voltado para o sol, né? Que as pessoas possam ter esse contato com a rua, né? Com o ar. Então, a iluminação é uma coisa que a gente cuidou bastante também, para serem apartamentos bem iluminados, né? Acho que é isso. Tudo bem. Isso. Então, parabéns, né? Por tudo, pela exposição também. Eu agradeço, tá, a tua participação, tá? E esperamos, então, algum outro projeto para adiante, né? A gente possa fazer alguma outra live em breve aí, tá? Tá bem, agradeço muito o convite e, de novo, parabéns para vocês que estão sempre trazendo produtos novos, né? Soluções inovadoras, isso é muito importante para a gente ter soluções locais e de qualidade para aplicar nos projetos. A Thaís ainda está comentando aqui, né, como vê a questão dos telhados verdes, né? Ainda pergunta ali, né, como tu vê a questão de telhados verdes nessas soluções, né? Só para contemplar a pergunta dela, né? E a questão do telhado verde, como tu vê nessas soluções, nessa parte desse tipo de projeto? Sim. Eu acho importantíssimo, né? Além de ser algo que é bonito, né? Que quando tu enxerga um edifício que tu vê aquela vegetação que está caindo lá de cima, é uma coisa que esteticamente é muito bonita, mas também é bom pela questão pluvial, né, de drenagem da cidade, de atenuar, né? Que essa água não escoe toda para a rede em grande velocidade. Isso tu vai saber explicar melhor do que eu, né, João? Mas eu acho fantástico, assim, o desempenho termoacústico. A gente acabou não utilizando no Praça 4 por uma questão de que a gente tinha que escolher o que a gente ia utilizar, porque não dava para utilizar tudo, né? Senão, uma questão de limitação de orçamento mesmo. Mas eu acho uma estratégia muito legal, assim. Admiro as cidades que tornaram isso obrigatório, né? Tipo Nova York. Acho que Nova York é obrigatório, né? Nos Estados Unidos tem diversos já. Paris agora também, né, foi ou telhados verdes ou então solar, né, com energia solar, né? Tem diversos tipos de legislações em diversos lugares, né? Mas o que eu gosto de colocar é que de fato é o bem-estar que isso traz, né? Então essa área de jardim que se pode conquistar em cima, né, é bem interessante, Sim. né? Sim. Isso. Mas tá, eu acho que um espaço para colocar o pé na grama, né? isso é como justamente para trazer essa área compartilhada, né? E também projetos que são institucionais, ou escritórios até, né?
hospitais, lugares assim, né? A gente tem recebido bastante solicitação nesse sentido. Sim. Mas tá, então, Luísa, eu te agradeço, então, a participação, tá? E vamos, né, no espírito de tentar novos desafios daqui para diante, né? Parabéns. Seguimos juntos. Então Certo, tá. Marcelo. Boa noite, Isso, obrigada. então. Até a Isso. próxima. Nos despedimos por aqui também. Até logo e obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.